demônio no Redentor. Boa noite. Meu nome verdadeiro eu não vou dizer aqui e também não vou dizer o nome do meu parceiro. Podem me chamar de Anderson Souza, mas que fique claro. Não é o nome que consta nos meus documentos. Eu não estou usando ele para bancar o misterioso ou para inventar história. É por segurança. Segurança para mim, para minha família e para qualquer um que ainda trabalhe naquele lugar. Se eu revelasse meu nome verdadeiro, isso poderia trazer problemas sérios para minha vida profissional. E acreditem, eu já tenho problemas demais desde aquela noite. Era uma noite fria de inverno e eu estava de serviço com meu parceiro, o cabo Romário. Nós fomos designados para fazer uma ronda de patrulhamento no Alto do Corcovado. Normalmente é uma missão tranquila. Conferimos os acessos, damos uma volta pelo estacionamento, verificamos as câmeras da administração e ficamos de prontidão na viatura até o amanhecer. Só a vista já compensa o silêncio, mas quem nunca esteve lá à noite não imagina o quanto aquele silêncio pode se tornar opressor. O Cristo à noite é uma presença diferente. Durante o dia, ele é símbolo, é fé, é cartão postal. De madrugada, cercado de mata escura, com o vento cortando o ar e a cidade distante lá embaixo, ele se torna algo quase intimidador. A sensação é de que a estátua está observando tudo e que qualquer coisa, de humano a animal, poderia se esconder naquelas sombras gigantescas. As primeiras horas de serviço foram tranquilas. Estacionamos a viatura perto do acesso principal, fizemos o percurso a pé até a base da estátua e voltamos para o carro. Eu estava no banco do motorista, Romário ao lado, comentando sobre o jogo do dia seguinte, quando ouvi pela primeira vez aquele som. Não era vento, não era folha. Era como o bater de asas, mas asas enormes, pesadas, deslocando muito ar a cada batida. Era lento, grave. Olhei para o céu. Nada. Nem um pássaro, nem um morcego. Nada que justificasse aquele som. Romário não percebeu na hora, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Alguns minutos depois, enquanto ele mexia no celular, vi algo estranho. Uma sombra atravessou o capô da viatura, como se algo tivesse passado voando entre nós e a lua. Só que não havia nada no céu. Virei rápido, a mão indo instintivamente para a arma. Nada. Silêncio. Nos dias seguintes, a sensação piorou. Não estávamos todas as noites no Cristo, mas quando estávamos, o som voltava. Sempre o mesmo. Batidas de asas lentas, vindas de um ponto que eu não conseguia identificar. E sempre, sempre acompanhadas daquela sensação desconfortável de estar sendo observado. Romário dizia que eu estava viajando. Isso é coisa da sua cabeça, Anderson. Muito filme de terror. Eu queria acreditar nele, até que numa quarta-feira, pouco depois das 2 da manhã, eu vi. Não de forma clara, mas suficiente para gelar o sangue. Estávamos parados na viatura, motor desligado, quando algo se moveu na periferia da minha visão, do lado direito. Algo alto, mais ou menos da altura de um homem, mas com algo nas costas. Quando virei para olhar de frente, aquilo já tinha recuado para a escuridão. Só que dessa vez, o som das asas veio junto, e estava mais perto do que nunca. Eu queria acreditar que aquilo era um erro de percepção, que a escuridão, o frio e o silêncio estavam pregando peças na minha mente. Mas na madrugada seguinte voltei ao Cristo e a coisa voltou também. Era uma sexta-feira, o tipo de noite em que o vento parecia cortar o rosto. O ar estava seco e a cidade lá embaixo parecia um conjunto distante de estrelas artificiais. Romário estava no banco do passageiro, cochilando com o cap puxado sobre os olhos. Eu estava virando o pescoço para esticar as costas quando vi, pelo retrovisor lateral, algo parado. Entre 2 árvores a uns 20 metros de distância. Não deu para ver o rosto, mas vi a forma. Um corpo ereto, magro, e o contorno de algo que podia ser asas, abertas parcialmente para os lados, imóveis. Elas pareciam mais longas do que o próprio corpo. Levei a mão à pistola no coldre e encarei por uns 2 segundos. Foi o suficiente para que, de repente, aquilo desse um passo para trás, sumindo na escuridão da mata como se nunca tivesse estado lá. E então, de novo, o som. Asas batendo, lentas, pesadas, cortando o vento. Romário acordou com o barulho do meu cinto batendo no banco quando girei para a porta. — Que foi, cara? Ele perguntou, ainda com a voz de sono. — Tem alguma coisa ali, respondi sem tirar os olhos da mata. — Alguém? Aqui? Às 2:30 da manhã? Você tá vendo coisa?
Eu não insisti, mas meu corpo estava em alerta, cada músculo tenso. Foi então que começou o som diferente. Não eram mais só as asas, era como se algo grande se movesse rápido entre as árvores, quebrando galhos grossos pelo caminho. E de repente, silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum vento, nenhum inseto. Como se todo o ambiente tivesse se calado de medo. E aí veio o primeiro impacto. A viatura balançou para o lado, como se algo tivesse caído sobre o teto ou empurrado com força. Romário arregalou os olhos. "Que padim foi isso?" Ele gritou, já pegando o fuzil. Antes que eu respondesse, algo passou rápido diante do para-brisa. Não era humano. Não era animal como eu conhecia. Era alto, esguio, e as asas enormes, com uma envergadura que cobria quase toda a largura do carro. No instante em que passou, pude ver um par de olhos brilhando de um vermelho profundo, fixos em nós. Não piscavam. A criatura circulou a viatura rápida, batendo as asas e pousando ora no chão, ora no capô. Cada vez que ela tocava o carro, sentíamos o peso. O som das garras arranhando a lataria era como faca no osso. O cheiro, um fedor de carne podre misturado com enxofre. Romário começou a gritar para ligar o motor. Eu girei a chave, mas naquele instante, algo caiu com força sobre o teto, afundando a chapa. O carro inteiro tremeu. A coisa estava tentando quebrar o vidro da frente com as mãos, ou garras. Batia com força e a cada pancada eu via pequenas fissuras se formando. Não ia aguentar muito. As garras batiam contra o vidro com uma força que eu jamais imaginei que algo fora de um filme pudesse ter. Cada impacto fazia o para-brisa vibrar, e o som ecoava dentro da minha cabeça como se estivesse batendo no meu próprio crânio. "Atira, Anderson!" Romário gritou, já puxando o fuzil para fora da janela. Eu virei o volante, liguei o motor e engatei a marcha enquanto ele disparava. O som dos tiros reverberou nas paredes de pedra do Cristo e voltou como um eco distorcido. Não sei quantos acertos ele conseguiu, mas ouvi um grito, não humano. Um grito rouco, profundo, como se viesse de algo que respirava por um pulmão imenso e podre. A criatura saltou para trás, batendo as asas com força, levantando poeira e folhas do chão. Aproveitei para acelerar, descendo o acesso principal. Mas ela não recuou. O som das asas voltou, agora acima de nós. Eu pisava fundo e, mesmo assim, no retrovisor, via aquele vulto acompanhando. As asas abertas pareciam engolir o céu estreito entre as copas das árvores e os olhos vermelhos brilhavam no escuro como brasas. Romário continuava atirando pela janela, mas parecia que nada detinha a coisa. Em certo momento, ela mergulhou na nossa direção, acertando a lateral da viatura com um impacto tão forte que quase me jogou contra o barranco. A lataria amassou como papel e um dos retrovisores voou longe. O rádio chia no painel. Tentei chamar reforço. "Cap, aqui é a viatura 512. Precisamos de apoio no Corcovado. Criatura hostil. Repito, criatura hostil." Minha voz saiu trêmula e eu sabia que ninguém ia levar a sério até ouvir os tiros e o barulho no fundo. A central respondeu com estática e uma voz confusa pedindo para repetir. Eu não tive tempo. A coisa pousou sobre o capô e vi de perto o rosto pela primeira vez. Era demoníaco. Pele escura, quase de couro, ossos salientes no rosto e uma boca larga com dentes pontiagudos e regulares, como se tivessem sido quebrados e regenerados 1000 vezes. Quando ela abriu as asas para se manter equilibrada, percebi que cada membrana era marcada por veios escuros pulsando. Aquilo não podia ser deste mundo. Eu disparei minha pistola pelo para-brisa. 3 tiros acertaram em cheio o peito da criatura. Ela recuou, soltando outro grito, mas ao invés de cair, bateu as asas e se ergueu, desaparecendo no escuro acima das árvores. "Vai, vai, vai!" Romário berrava, quase sem fôlego. Continuei acelerando pela estrada sinuosa, as curvas estreitas me obrigando a reduzir, mas o som das asas não sumia. Ela estava nos seguindo, não importava a velocidade. E pior, às vezes sumia completamente. Só para reaparecer com um golpe no teto ou na lateral. Era como se estivesse nos caçando, testando nossos limites. Quando os primeiros tons de azul começaram a surgir no horizonte, o som foi se afastando. E, finalmente, silêncio. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que só vem depois de algo muito errado. Nós paramos a viatura já no pé do morro com o motor superaquecido e as portas amassadas. Ninguém disse nada por uns bons minutos. Romário estava pálido, suando, e eu sentia o gosto de ferro na boca. Na delegacia, dissemos que tínhamos sido atacados por algum tipo de animal grande, para não parecer loucura.
Mas nunca mais pedimos para fazer ronda no Cristo Redentor à noite. E até hoje, quando escuto um bater de asas mais forte que o normal, meu corpo inteiro entra em alerta. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Não estou exagerando. Eu sempre fui cético, prático. Achava que o pior que podia acontecer a um policial era levar um tiro ou ficar cara a cara com um criminoso disposto a matar. Mas aquela criatura, aquilo não entra em nenhum manual, em nenhuma ocorrência, em nenhum treinamento. Passei meses com pesadelos, sempre o mesmo. Eu na viatura, a estrada do Corcovado à noite e o som das asas se aproximando até que eu acorde suado e com o coração a mil. Tentei falar disso com minha esposa uma vez. Ela me olhou como se eu estivesse inventando. Depois disso, calei. Romário também mudou. Ele era um cara falante, piadista, mas depois daquela madrugada ficou mais sério, mais desconfiado do escuro. Pediu para nunca mais ser escalado para aquele ponto. Eu também. Uma vez, meses depois, encontrei um policial de outro batalhão num curso de tiro. Conversando, descobri que ele também já tinha feito ronda no Cristo Redentor à noite. Quando perguntei se tinha visto algo estranho, ele ficou calado por um momento. E depois disse apenas: "Você também ouviu as asas, né?" Eu nunca mais o vi. Escrevo isso para o canal no cair da noite não porque quero fama ou atenção. Pelo contrário, quero que fique registrado para que, se algum dia outro policial, vigilante ou qualquer pessoa tiver que passar a noite naquele lugar, saiba que pode não estar sozinho. Eu mudei meu nome aqui por segurança. Não quero que meu batalhão saiba que eu falei sobre isso. Podem achar que é fraqueza, que é loucura. Talvez seja mais fácil para todo mundo acreditar que eu enlouqueci do que aceitar que, nas sombras do Rio de Janeiro, existe algo que voa, que caça e que não teme homens armados. Se um dia vocês ouvirem um bater de asas pesado, grave, lento, rezem para que esteja apenas passando ao longe.